Venha, por favor, chegue mais para beber esse nosso café profético juntos, aí fazendo comentários, dando likes, ativando o sininho, compartilhando os vídeos e fazendo a sua doação, se assim achar por bem, por merecimento, e divulgando os nossos vídeos aqui, porque isso é fundamental para a movimentação do nosso canal. Venha participar do café profético, hoje bastante quente, com abraços críticos e fraternos. Caminhando e cantando e seguindo. Ontem, segunda-feira, a Oxfam, essa ONG, essa organização não governamental global, que se interessa pelos direitos humanos, pela ecologia, pela economia, pelas sociedades, etc., apresentou um relatório calamitoso, digamos assim, vergonhoso para a espécie humana. Porque nesse momento no planeta, 10 pessoas lucraram até o final de dezembro deste ano de 2020, se recuperando de uma crise, acumulando capital, mais-valia, retirando da sociedade, retirando dos trabalhadores e das trabalhadoras altíssimos lucros, o que 20 países que participam do Fórum Econômico Mundial em Davos gastam os seus orçamentos. 10 dos mais poderosos e mais ricos. Eles ganharam 540 bilhões de dólares durante a pandemia. Levaram 4 meses para recuperar o que haviam perdido até março, ou de março até novembro. Recuperaram. Para os trabalhadores e trabalhadoras que foram também prejudicados pela mesma economia que transfere renda, transfere lucros, transfere bem-estar para cima, levarão cerca de 14 anos para se recuperar e voltar a estágios iniciais do antes da pandemia. O relatório mostra que o vírus da desigualdade cresceu numa proporção maior, muito maior, do que a pandemia, do que o vírus da Covid-19. E que este vírus da desigualdade mata muito mais do que o vírus da Covid-19. E até incentiva a contaminação dos pobres, principalmente. O escandaloso é que a desigualdade cresce em países como o Brasil, por exemplo, mas também na França, na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha, em Portugal, em toda a parte do mundo há setores, cinturões de miséria dos mais clamorosos, enquanto os ricos, os mais poderosos, ganham cada vez mais com e durante a pandemia. Com a pandemia, 75% dos trabalhadores e trabalhadoras perderam seus postos de trabalho. Desses 75%, 80% não se alimentam e dormem em suas camas
sem nada comer, com fome. Em todo o mundo, em todos os países, principalmente em países pobres como o Brasil. A pandemia atinge em primeiro lugar, de forma contundente, evidentemente, os mais pobres. E entre os mais pobres, os negros e negras nos Estados Unidos, negros e negras e os hispânicos. Tudo como parte da alta lucratividade dos 10 mais ricos, dos mais poderosos do mundo, que acumulam uma riqueza que poderia tranquilamente, diz o relatório, resolver o problema da pandemia imediatamente. E nesse universo de desigualdade, do vírus satânico da desigualdade, quem mais sofre são os negros e negras, que são mais contaminados, que se expõem mais à vulnerabilidade e à falta de isolamento social. E também as mulheres, que para sobreviver trabalham em empregos de alta vulnerabilidade ou então em trabalhos provisórios para sobreviver. E aí vai. O vírus da desigualdade é escandaloso porque ele, por um lado, causa um enorme buraco nas vidas dos pobres, principalmente em quem mais se deve obrigação, que são os trabalhadores e as trabalhadoras, são os que mais pagam pela crise pandêmica, morrendo, sendo contaminados e ainda sendo jogados na pobreza e na miséria, sem direitos sociais, em completa vulnerabilidade, sem salário emergencial, sem direitos, sem proteção social, sem absolutamente nada. O relatório, assim, de forma, digamos, até diplomática, e eu diria romântica, propõe que os governos, que as casas congressuais pressionem os ricos com impostos, cobrando dos impostos, dos ricos, impostos, uma pequena alíquota para com isso resolver os problemas dos que passam fome, resolver a vacina dos que não têm acesso a ela, resolver os problemas da desigualdade social. E apela para que os governos sejam mais sensíveis, para que os estados sejam mais inclusivos, assimilando estas pessoas que são excluídas totalmente. Bom, para terminar o nosso café, aqui o nosso café profético não bebe desses mesmos bules. O nosso café não acredita em generosidade por parte dos poderosos. Não acredita. E não acredita em congressos do tipo que temos no Brasil, com deputados e deputadas, a sua grande maioria, golpistas em todos os sentidos, corruptos, que são anti-classe trabalhadora, atuam de costas para o povo em busca de propinas exatamente dos 10 mais poderosos e dos seus representantes no Brasil, para vender ainda as empresas e desempregar ainda mais. O Senado Federal, a vergonha é a mesma, né, aqui no Brasil. E aí vai pelas Assembleias Legislativas, pelas câmaras de vereadores. O parlamento brasileiro não tem vergonha na cara, não tem poder para impor impostos aos poderosos. Eles nunca pagarão por aquilo que tiram do povo. Pelo contrário, eles esparramam os seus braços por toda a sociedade, asfixiando as instituições para que elas sirvam seus interesses e jamais sejam sensíveis, como por exemplo o judiciário, aos interesses, sofrimentos e dores do povo. A única saída para isso, dizemos aqui em nosso café profético, é a mobilização popular
que já começou com muita insatisfação, indignação e mobilização que já começaram de forma muito tênue através dos panelaços que soaram em todo o país e através das carreatas no sábado e até mesmo esta direita perversa, esta direita enroladora, essa direita oportunista, esta direita atrasada foi domingo às ruas chamar o seu rebanho, o seu gado contra Bolsonaro. Mas é preciso muito mais. É preciso que a classe trabalhadora, que é a principal prejudicada, se alie a todos os segmentos, todos os coletivos, todas as tendências, todo mundo que luta nas cidades e nos campos para não só pressionar Congresso, mas para derrubar esse estado de coisas, substituir este regime neoliberal protofascista, anarquista, caótico, que destrói os interesses nacionais e ainda faz com que um canalha que está na presidência da República deboche do povo, desfaça do povo, desacredite a ciência e nada faça para nos proteger, nos vacinar contra a pandemia. É por aí que se serve o nosso café. Mas a situação é extremamente grave, vergonhosa, satânica e somente com muita luta nós poderemos enfrentar e substituir este modelo que favorece ricos, poderosos, que enriquece em cima da desgraça e da tragédia, até promovendo mortes de milhares de brasileiros e contaminação de milhões de irmãos e irmãs nossos. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.